Pode começar, por favor. Boa tarde a todos, Théo Mazzoni, do Grupo à Tarde. O Bahia, que tem o Manchester City como referência para o projeto do novo centro de treinamento, prepara uma estrutura moderna e de alto investimento, com tecnologia e infraestrutura de padrão internacional. Diante desse cenário, o clube também deve seguir o modelo europeu em termos de captação de recursos. Portanto, existem negociações em andamento para a venda dos naming rights do futuro CT, assim como ocorre com o City, que tem o Etihad Campus. Não existem ainda, mas poderiam existir. Estamos no começo desse projeto. Alguns dos nossos centros, dos nossos CFA, têm um patrocinador e, obviamente, poderia ser que este aqui do Bahia também. Boa tarde, Jailson Baraúna, BNews, Rádio Baiana FM. Ferran, como é que se coloca o Bahia e o City nesse contexto a partir da construção desse centro de treinamento? Que tipo de mensagem vocês enviam, não só para o mercado nacional, como para o mercado adjacente da América Latina, com a construção desse centro de treinamento aqui na Bahia, associando ao Esporte Clube Bahia SAF? Não há uma mensagem para mandar para o mercado. Esta é uma evolução, uma parte fundamental, essencial do projeto. Não? Nenhum grande clube do mundo, todos os grandes clubes do mundo precisam um centro de treinamento de alto nível. Nem todos têm, né? Mas todos precisam. Como falei antes, não são só os prédios e os campos, é a cultura, o caráter, é a casa do clube. No caso do Bahia, esse centro de treinamento vai estar entre os melhores do mundo. Mas eu acho, inclusive, mais importante dizer que ele estará conectado com outros 8 centros e terá acesso à tecnologia, à experiência, à metodologia de patamar top, não? A melhor do mundo. Quando você falou de América Latina, Brasil e tal, é importante dizer que o nosso ponto de foco é Bahia, o estado da Bahia. O estado da Bahia tem habitantes, milhões de habitantes, mais grandes que muitos dos países, mais grande que Portugal, né? Então, só focando na Bahia, só focando no talento baiano, já vai dar trabalho para esse centro. Quer dizer que não vamos procurar talento em outras partes do Brasil? Vamos, sim. Vamos procurar talento em outras partes da América Latina? Sim. Mas não é esse o foco. O foco principal é o estado da Bahia. E como eu disse antes, aconteceu na história, vocês sabem melhor do que eu, que grandes jogadores que eram baianos, os jogadores que viraram grandes e eram baianos, acabaram jogando e crescendo em outros clubes do Brasil. É isso que a gente não quer que aconteça. A gente quer dar a oportunidade a todos os atletas jovens baianos se desenvolver aqui num ambiente de total qualidade, tecnologia, se eles quiserem, claro. Ferran, boa tarde. Nilson Luiz aqui da Rádio Itapuã, aqui na frente. Tudo bem, abraço. O complemento em relação a esse CT do Esporte Clube Bahia, você sabe que o Bahia leva muito torcedor aos jogos. Futuramente, para fazer um complemento desse CT, vocês pensam do equipamento próprio do Bahia para os jogos, no caso, ter a Arena Fonte Nova como parceira ou fazer uma aquisição em definitivo desse equipamento aqui para o torcedor do Bahia e para o clube? A sua pergunta é boa, mas não tem a ver com isso aí, não? O centro de treinamento é fundamental para o Bahia, independentemente de onde o Bahia joga os seus jogos. O Bahia está contente aqui na Arena Fonte Nova. O número de torcedores é grande, mas até um jogo como ontem a gente tinha 30 mil pessoas e a capacidade são 50 mil. Então ainda temos capacidade. E temos um bom relacionamento
com a empresa que gerencia a Fonte Nova e estamos bem. No futuro, obviamente, o Bahia quer participar da gestão do estádio, quer fazer investimentos e estamos trabalhando nisso. Estamos trabalhando nisso com boa sintonia, com o grupo que tem a Fonte Nova hoje e também, como vocês escutaram, com o governador e com todas as administrações públicas. Ferran, boa tarde. Tiago Reis, da TV Bahia, aqui em Salvador. Em 2020, o Bahia inaugurou o CT Evaristo de Macedo, cidade tricolor, para atender o futebol profissional, a base e também o futebol feminino. O que vocês identificaram de necessidade para pensar em construir o novo CT e o que será feito da cidade tricolor depois que as obras do novo CT estiverem prontas? A principal razão é a questão logística, né? A gente precisava, queria e vai trazer o centro de treinamento para mais perto da Fonte Nova da cidade, mas também do aeroporto, que é muito estratégico, dada a quantidade de viagens. Então, a razão fundamental foi a questão logística. Nós acreditamos que o CT Evaristo de Macedo, em Dias Dávila, terá uma vida após esse novo CT, seja na forma de um aluguel ou de uma transação, porque nós contratamos algumas firmas que nos assessoraram e, para nossa grata surpresa, há uma demanda por um tipo de infraestrutura como esse, seja na parte de outras empresas para fazerem sedes sociais, seja para escolas técnicas até, por exemplo, com o governo, seja para algumas igrejas que podem querer essa infraestrutura toda. Então, isso aqui é um início da exploração, certamente, mas a gente acredita que haverá uma utilização boa do centro atual. Espera aí um momento, rapidinho. Pessoal que está no fundo, por favor, só diminuir um pouquinho para a gente poder fazer a coletiva aqui. É só diminuir um pouquinho o volume. Tá bom? Obrigado. Por favor, continue. Boa tarde. Matheus da Massa, da TVE. O Bahia é um clube referência em todo o Brasil em relação às ações sociais que ele vem promovendo, mostrando que o futebol vai muito além das 4 linhas. E no local onde esse CT vai ser construído, nas proximidades, tem uma das comunidades quilombolas mais antigas, que é a Quingoma. Queria saber se vocês já conversaram com o pessoal dessa comunidade, se vocês já conversaram com as pessoas próximas ali da região e se vocês têm algum projeto social visando dar mais visibilidade a essa comunidade quilombola que é tão tradicional aqui no nosso estado. A gente não conversou porque nós estamos liberando a localização e o tamanho da infraestrutura somente agora, né? Então não daria para conversar antes disso. Certamente, como você falou, o Bahia tem uma vocação social e de ajudar e atender as comunidades que a gente vai começar a explorar agora que nós já temos finalmente essa localização. Boa tarde, pessoal. Elton Serra, ESPN do Brasil. Ferran, há pouco mais de 2 anos, você, no closing, né, do Grupo City com o Bahia, citou a cidade tricolor como uma estrutura que fazia o Bahia já começar à frente de outros clubes do grupo, né? Citou, inclusive, o Girona e o Palermo. E 2 anos depois, né, como já foi colocado aqui, existiu essa questão de se readequar e ficar mais próximo da cidade. No que isso impacta no orçamento inicial para a infraestrutura colocada pelo Bahia quando, em 2023, fez esse closing com o clube? Quando a gente chegou aqui, o que eu falei, e o Raul falou também, que o centro de treinamento do Bahia hoje é bom. É um centro de treinamento bom e é melhor que muitos outros clubes brasileiros. Só no momento de decidir novo investimento, porque mesmo o centro atual precisa de investimento. A gente teve que pensar se esse investimento era melhor investir no local existente ou um novo local. E como o Raul falou, a questão logística é importante. E queríamos um centro de treinamento mais perto
do aeroporto, mais perto da Fonte Nova. Começamos a procura e encontramos esse terreno que é ótimo. Então, a nossa estratégia não mudou. A estratégia era sempre ter um centro de treinamento de alto nível. A pergunta é fazer no mesmo local ou em um outro local. E agora temos decidido um outro local. O orçamento vai ser distinto, a gente vai investir mais dinheiro aqui, mas achamos que é a decisão correta. E é muito difícil no início do projeto prever tudo, mas essa questão já estava na lista das questões e foi resolvida com essa decisão que foi apresentada hoje. Boa tarde a todos da mesa. Aqui, Matheus Caldas, da TV Aratu e do Portal Aratuon. Eu queria voltar à pergunta do colega a respeito do Kingoma, porque durante esse processo de especulação a respeito do novo CT do Bahia, houve várias notícias sobre ações das defensorias públicas da União e do Estado a respeito da comunidade do Kingoma e também recomendações do Ministério Público Federal para que essa área não fosse afetada. Só que hoje acabou que foi feito o anúncio da construção do CT em Camaçari e não em Lauro de Freitas, onde é sediado o Quilombo. Só que também o governador Jerônimo Rodrigues conversou com a gente agora que haverá impactos, pelo menos indiretos, a essa comunidade, porque é uma área contígua, né, ao lado da comunidade do Kingoma. Eu queria saber como é que o Bahia se posiciona nesse sentido, diante dessas ações das defensorias públicas da União, do Estado e também do Ministério Público Federal. Não, realmente nunca houve qualquer possibilidade do Bahia fazer ou aspirar a fazer uma obra numa área que é impossível, né? Então, a gente entende que houve alguma especulação, que algumas agências cumpriram o seu papel, nós respondemos através de nossos assessores, mas nunca houve essa consideração, né? A respeito de efeitos positivos quando o centro de treinamento estiver operando, eu acho que muitos a gente enxerga e tem vontade, outros vão vir naturalmente, né? A gente acredita que esse centro de treinamento vai ser um polo de atração econômica, de criação de emprego e de provisionamento de serviços diversos, como acontece quando as cidades vão avançando nessa direção em que o centro de treinamento se coloca. Bom dia, Raul, Ferran, Rodrigo. Bia Jesus, do Bahia Notícias. O prefeito Bruno Reis de Salvador, né, em algumas coletivas recentes, falou que houveram conversas entre o Grupo City e a prefeitura para uma busca de terreno aqui na cidade de Salvador e terminou que a cidade escolhida foi Camaçari. Eu queria saber o que é que dificultou do CT ser construído aqui em Salvador, se foi a distância para o aeroporto, essa questão do trânsito muito intenso na cidade, ou se foi por área mesmo, que não tinha disponível para a construção de um projeto tão grandioso quanto esse. Não houve qualquer conflito nem nada parecido com isso, né? A escolha do local de função, fundamentalmente a questão logística, mas algumas outras variáveis. A gente conversou com muita gente, certamente também com a prefeitura. Acabamos escolhendo esse local, estamos super contentes. Boa tarde, Rodrigo, Ferran e Raul Marinho Júnior, canal do PUCO. O Bahia esteve em 2 pré-temporadas europeias, né, em Girona e em Manchester. O que essa estrutura representa, Ferran, para uma possibilidade também da gente ver outros times do grupo, o próprio Manchester City, quem sabe também conhecendo Salvador aqui em pré-temporadas futuras? Sem dúvida, sem dúvida. O Bahia já fez uma pré-temporada em Manchester, outra em Girona, mas teve outras. O Palermo foi para Manchester, foi para Girona, Girona foi para Palermo. Então, essa infraestrutura será parte da rede e, portanto, é perfeitamente possível que clubes de outras partes do mundo, da Europa, dos Estados Unidos, venham cá a treinar. Inclusive, aproveitando o clima, né? Tem lugares do mundo onde no inverno faz muito frio e aqui não. Então, é perfeitamente possível que outros times do grupo venham treinar aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. Oi. Oi? Não dá ainda, desculpe. Boa tarde a todos. Há uma diferença muito grande da área total do terreno para a área construída, né, pela apresentação de vocês. Eu pergunto se há uma possibilidade de expansão, ou vocês pensam em expansões em relação à estrutura, né? Que tipo de expansão seria essa?
né, que outras coisas poderiam ser feitas nesse terreno. E eu ia fazer só uma segunda pergunta, me permita quebrar o protocolo, que foi falado bastante sobre a questão educacional dos atletas, inclusive na apresentação, e eu queria saber como é que vocês pensam. Hoje inclusive, uma atual dificuldade do atual CT em relação à educação dos atletas das divisões de base. Né? Vocês estão um acordo com a Prefeitura de Asdávila, se eu não me engano, e como é que vocês pretendem resolver isso? Se vai ter uma escola particular ou é com a Prefeitura de Lauro de Freitas? Então, desculpe quebrar o protocolo. E primeiro um esclarecimento, né? Quando a gente falou 558 mil metros quadrados, essa área do terreno. Quando a gente falou 20 mil metros, é construção de infraestrutura de prédios, certo? Então, 20 mil metros de prédios é muita coisa, né? Todo mundo vai ter um prédio, cada categoria, e certamente a área de negócios também, então, primeiro. E a respeito da questão da expansão, é um pouco cedo, mas certamente o terreno permite algumas expansões, né? Algum campo adicional é possível, alguma outra infraestrutura adicional é possível, mas nós estamos certamente na medida já do que a gente precisa agora e nos próximos anos incorporar nesse projeto. Por fim, na questão, qual é a última questão? Sobre as escolas. As escolas. Esse é um tema que nos acompanha e a gente olha com o maior carinho. Certamente, nossos atletas, como um primeiro passo, vão contar com infraestrutura de educação lá dentro. A gente tem algumas áreas ainda a definir. Estamos explorando possibilidades de fazer uma escola dedicada ou usar parte da infraestrutura para a educação dos nossos atletas. Foi, pessoal, obrigado. Encerrada a coletiva de imprensa. Obrigado, Ferran, Raul, Rodrigo. Obrigado a todos. Boa tarde.